de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 106, 10 libras esterlinas. Já disse que era poupada, ou fica dito agora, e não só de dinheiro, mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Uns sapatos, por exemplo, uns sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna. Os últimos que usou antes de calçar botinas. Trouxe-os para casa e tirava-os de longe em longe da gaveta da cômoda, com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança. Minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia à Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma noite, perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu? Eu? Ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você falava de Sírio. Qual Sírio, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sírio. Falava de Marte, emendou ela apressada. Realmente era de Marte. Mas é claro que só apanhara o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério, e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Capitu, ao percebê-lo, fez-se a mais mimosa das criaturas. Pegou-me na mão, confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também. Já então, com papel e lápis sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi ao quarto e voltou com 10 libras esterlinas na mão. Eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isto? Não é muito. 10 libras só. É o que a avarenta de sua mulher pôde arranjar em alguns meses, concluiu, fazendo tinir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá? Pouco antes de você chegar. Eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo, mas Capitu deteve-me. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. São suas, respondi. São nossas, emendou. Pois você guarde-as.
No dia seguinte, fui ter com Escobar ao armazém e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse-me que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha, continuava a dar este nome a Capitu, tinha-lhe falado naquilo por ocasião de nossa última visita a Andaraí e disse-lhe a razão do segredo. Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantada. Como é que Capitu pode economizar agora que tudo está tão caro? Não sei, filha. Sei que arranjou 10 libras. Vê se ela aprende também. Não creio. Sanchinha não é gastadeira, mas também não é poupada. O que lhe dou, chega. Mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão, Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim pensarias tu também. Tão certo é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Capítulo 107. Ciúmes do mar. Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu. Mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuide que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo, venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas. Metade culpadas, 1/3, 1/5... 1/10 de culpadas, pois que, em matéria de culpa, a graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírio dentro de Marte. E tu sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar Deus sabe quando. Provavelmente 10 minutos depois. 10 minutos depois estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de... Tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco, derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos, reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível. Ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras. E Deus? Mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam
e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversações mais íntimas. Capítulo 108. Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho. Um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho. Um filho próprio da minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferenciá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome à Apia, ficávamos cheios de invejas. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina. E nós, quando voltávamos à noite para a glória, vínhamos suspirando as nossas invejas e pedindo mentalmente ao céu que nos matassem. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas. Não era escasso nem feio, como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la. Nunca tive igual. Nem creio que a possa haver idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía, porque há um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino, em casa, com os olhos, a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha e por que é que eu estava tão inteiramente nele, e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no fórum por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava, não sei dizer, nem digo. Positivamente não me lembra, e receio que o que dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias, assim que não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha. Respondeu-me que eu não tinha nada com isso. Também Capitu, em solteira, fora tratá-la à Rua dos Inválidos.
Não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar... Eu virei jantar com vocês e às noites sigo para andar aí. 8 dias e está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Também você. Onde está a segunda? Usávamos então estas graças em família. Hoje, que me recolhia a minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse. Jantava conosco e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos e eu os meus sonhos. Eu via o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada e criei que me saísse orador, e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar. Ninguém diria o que veio a ser Demóstenes. Escobar acompanhava muita vez as minhas criancices. Também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe. Esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto. Estas vieram depois, de atropelo, afinadas pelo coração que batia com grande força. Aceitei a lembrança e propus que os encaminhássemos a este fim pela educação igual e comum, pela infância unida e correta. Era minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno. A madrinha devia ser e seria minha mãe. Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que, ao ver a criança, disse-lhe, entre outros caminhos: Ainda toma a bênção a teu padrinho, velhaco! E voltando-se para mim: Não desisto do favor, e há de ser depressa o batizado, antes que a minha doença me leve de vez. Contei discretamente a anedota a Escobar, para que ele me compreendesse e desculpasse. Riu-se e não se magoou. Fez mais, quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele, e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme sucumbia primeiro à doença, mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel. Era o de Escobar, e eu quis suprir desse modo a falta de compadrio. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!